Brasil, um país com aproximadamente 210 milhões de habitantes, cuja maioria das pessoas são cristãs. E nesse país cristão, em algum momento da sua vida, ou religioso ou não, você já se deparou com os evangelhos e com o ministério dos apóstolos em alguma pregação em algum momento da sua vida. Nós, que não sofremos nenhum tipo de repreensão, temos uma ligeira liberdade dentro do nosso país, não conseguimos ter ideia do que era o passado, naquele período em que Jesus viveu, como que as situações eram complicadas. E você consegue imaginar como foi triste a morte dos apóstolos? E de que forma eles morreram? Nesse vídeo eu trataria exatamente sobre esse assunto. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Super Curioso. Meu nome é João Henrique, e aí, como é que você está? Beleza? Está tudo beleza? Beleza. Se você é um super curioso, você vai gostar desse vídeo. Mas antes da gente dar continuidade, eu preciso que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você compartilhe com todos os seus amigos para ajudar no nosso crescimento. E eu também preciso adiantar para vocês que tudo que será dito nesse vídeo é de relatos de tradições do primeiro século. E nem todos os registros acerca da morte dos apóstolos são confiáveis. Então, apenas por termos de curiosidade, eu estarei trazendo essas informações para o vídeo, beleza? Beleza. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Então, bora para o vídeo! A morte do apóstolo Pedro. De todos os relatos das tradições cristãs sobre a morte dos apóstolos, o que possui mais confiabilidade é aquela que fala sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que ele foi morto em Roma em aproximadamente 68 d.C., sendo crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, Pedro seria crucificado de maneira convencional, mas se julgou indigno de morrer da mesma forma em que Jesus morreu. Então ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. A morte de Tiago, filho de Zebedeu. Como já foi dito, Tiago, filho de Zebedeu, foi o único que teve sua morte registrada no Novo Testamento. Portanto, de todos os registros sobre a morte dos apóstolos, este é o único que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. A Bíblia diz que Tiago morreu ao fio da espada, talvez decapitado, por ordem do rei Herodes Agripa, em Atos 12:2. Provavelmente isso ocorreu aproximadamente em 44 d.C. A morte do apóstolo Bartolomeu. Acredita-se que Bartolomeu, também chamado de Natanael, tenha pregado o evangelho na Ásia Menor. Algumas tradições dizem que ele foi açoitado até a morte. Outras tradições dizem que ele foi esfolado vivo e ainda crucificado. A morte do apóstolo André. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia. Sua morte foi por crucifixão em uma cruz diagonal, ou seja, em forma de X. Antes de ser crucificado, André teria passado uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Por conta dessa tradição, esse formato de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. A morte do apóstolo Filipe. Algumas tradições afirmam que Filipe dedicou seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor, onde acabou sendo morto na região da Frígia. Os relatos sobre a morte de Filipe são muito confusos, especialmente pela evidente confusão entre ele e o evangelista Filipe, diácono da igreja de Jerusalém, que tinha o mesmo nome. Algumas tradições dizem que ele morreu crucificado. Outras dizem que ele foi apedrejado e outras que foi enforcado. E há ainda aquelas que testificam que ele morreu de causas naturais. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. A morte do apóstolo Tomé. Eu só acredito vendo. Quem nunca pensou nisso? E quem não levou essa ideia ao apóstolo São Tomé, não é verdade? Algumas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia.
Ali ele acabou sendo martirizado, talvez sendo atravessado por uma lança. A morte do apóstolo Mateus. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus, e até há tradições que afirmam que ele morreu de causas naturais. A versão mais conhecida é de que Mateus foi morto na Etiópia, ferido à espada. A morte de Judas, chamado Tadeu, e Simão o Zelote. Também existem muitas especulações e relatos confusos sobre a morte dos apóstolos Tadeu e Simão o Zelote. Há uma tradição que afirma que ambos foram mortos por espancamento na mesma ocasião na Mesopotâmia, porém não há nenhuma evidência disso. Outras tradições também afirmam que Simão o Zelote morreu crucificado. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele foi muito perseguido e torturado. Inclusive, ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. Depois, João foi exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciliano, João foi libertado da ilha de Patmos e foi para Éfeso, onde morreu de causas naturais com idade muito avançada. A morte de Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Há muita confusão sobre a morte desse Tiago, especialmente porque a tradição católica confunde esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. A tradição reformada entende que nada se sabe sobre o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, além do que se diz sobre ele nos evangelhos, e que Tiago, que escreveu a epístola neotestamentária, é o mesmo que aparece como um dos líderes da igreja em Jerusalém, no livro de Atos, e também irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago teria sido lançado no pináculo do templo e, ao sobreviver à queda, teria sido espancado até a morte. A morte de Judas Iscariotes. Judas foi o primeiro do grupo dos 12 apóstolos a morrer, mas diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. Depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, ele tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. Mateus escreve que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. O livro de Atos registra o quão desastrosa e terrível foi sua morte, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. A morte de Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia, mas outras testificam que ele ficou na Judéia e acabou sendo morto pelos judeus por apedrejamento. A morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não pertenceu ao grupo dos 12, mas foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser apóstolo dos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte do apóstolo Paulo é considerada muito confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma durante o governo de Nero em 67 d.C. A segunda carta que ele escreveu a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. Muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos é entender que eles foram verdadeiramente seguidores de Cristo. Muitas vezes o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado, e eles estiveram dispostos a pagar este preço. Eles literalmente abriram mão de suas próprias vidas por causa do Evangelho. E aí, super curioso, estamos chegando ao fim. Você tem mais informações sobre o que foi abordado nesse vídeo? Deixa tudo aqui pra mim, que eu estarei lendo e eu quero saber qual foi, de fato, a sua opinião e o que você achou desse vídeo. Aqui em cima está passando 2 vídeos. Vamos fazer uma maratona no canal. Galera,
Se tem alguém que gosta de curiosidade que você conhece, indique esse canal para ele. Eu conto com você para o nosso crescimento. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e eu fui!